Conexão Empreendedora. Conectando histórias inspiradoras e conteúdos práticos aos empreendedores que já possuem ou que desejam criar seu próprio negócio. Conexão Empreendedora. Bom dia, muito bom dia. Estamos chegando com mais um programa Conexão Empreendedora nesta quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Bom dia, André. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa. Quem quiser já entrar em contato conosco, deixar aquela sua mensagem. Estamos pelos canais da TV Princesa também, do YouTube e também pela live, né? Pela live ao vivo no Instagram. Bom dia, Júnior, mais uma vez, mais uma quinta-feira com a gente. Bom, pessoal, estamos chegando com mais um programa e essa semana a gente escolheu um tema que ele é muito pertinente para o estilo de vida empreendedor e para o empreendedor a cada dia, que é uma pergunta: quem disse que seria fácil? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre como superar os momentos difíceis e que esses momentos difíceis eles aparecem seja na vida do empreendedor que está empreendendo, na vida dele, ou abrindo uma empresa, porque como a gente sempre fala, empreender não é uma profissão, é um estilo de vida. Isso. E você pode empreender em qualquer área da sua vida, pode se esforçar em qualquer área da sua vida. Então, o pessoal já chegando com a gente aqui na live, Kelinha, Aninha, meu amor, bom dia, Vanessa, bom dia, Vanessa, pessoal chegando com a gente aqui. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Maurílio, colocando um bom dia pra gente aqui na live, Maurílio Júnior, sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto, né, nos próximos 25 minutos, de como superar esses momentos de dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. Vanessa colocando um bom dia e fazendo essa pergunta que para mim fez toda a diferença e que toda vez que eu sinto que eu tenho uma dificuldade, que tem um problema, eu faço ela para mim. Quem disse que seria fácil? Porque se fosse fácil, qualquer um faria, né? E que se fosse fácil, qualquer um faria. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje, né, André? Verdade. Deixar um abraço também aqui ao nosso amigo Alexandre, lá do Rei Davi, também já está aqui conosco também. E aproveitar aqui para deixar um bom dia também para Canidete Coquelos, para o Berguinho do Xodó, também está sempre conosco, participando, ele sempre diz que está nos ouvindo sempre. O Clésio lá que é vigilante também, amigo Clésio, antigamente é nosso amigo de bola também, muito bom de bola também. Deixar um abraço aqui para ele também. Bom, e você que está nos vendo, seja pela live, nos ouvindo pela rádio ou pelo canal do YouTube, coloca aí pra gente o que você costuma fazer nos momentos que você passa dificuldade. E quando a gente traz esse assunto, a gente traz isso para o mundo do empreendedorismo, mas a gente quer deixar bem claro o seguinte, que isso você consegue aplicar em qualquer momento da sua vida. E quando a gente faz essa pergunta, quem disse que ia ser fácil, a gente começa pelo menos isso acontece comigo. Eu me remeto a quando eu comecei lá atrás. Quando a gente se propõe, quando a gente quer realizar alguma coisa, quando a gente quer fazer alguma coisa, mas que muitas vezes a gente lembra só de realizar, mas esquece que no meio do caminho existe uma coisa que a gente sempre fala chamada processo. Verdade. E que esse processo não é fácil. Muitas vezes a gente imagina uma linha reta daqui até a gente conseguir nosso objetivo, mas a gente esquece que é como aquele exame do eletrocardiograma, que ele é todo altos e baixos. E que são esses altos e baixos que faz a gente crescer e que muitas vezes a gente acha que é o que está atrapalhando a gente, mas é o que está fazendo a gente ir mais próximo do objetivo. Porque toda dificuldade que ela aparece é uma forma da gente poder ter novos conhecimentos, de superar essa dificuldade e poder avançar cada vez mais. E eu acredito também, Fábio, que eu acho que seria até uma forma da gente saber também quem está conosco. Quer dizer, às vezes a gente tem um grupo, tem um processo, tudo que as pessoas às vezes não estão qualificadas, acho que a palavra não seria nem qualificada, às vezes as pessoas não estão capacitadas para acompanhar esse processo, para acompanhar a subida às vezes é muito íngreme e nem todo mundo está preparado. As pessoas às vezes não se qualificam, não se preparam, não estão naquele momento mentalmente, às vezes até preparados para isso, e de saber que as coisas não são fáceis. Então às vezes a gente também tem que saber nesse momento onde vai
as arestas se aparando, para que as pessoas também, a gente vê também quem está conosco, quem não está, quem aguenta aquele processo, quem vai estar aguentando levar o fardo também naquele momento. Com certeza, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas de fora falar assim, não, aquela pessoa já conseguiu sucesso, já está conseguindo crescer e acha que aquela pessoa não tem problema. Isso. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem. Se você não quer problema, se você ficar dentro do seu quarto trancado, você já vai ter algum tipo de problema. E é isso mesmo. E, cara, e o que eu falo é o seguinte, o que diferencia uma pessoa de outra é o seguinte, tá, aconteceu o problema, mas qual o plano daqui para frente? Qual o plano para a gente sair disso que aconteceu? Porque dificuldade, problema, isso você vai ter a todo momento. O que vai diferenciar é o seguinte, tá certo, qual que é o plano? Eu tô aqui, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar paralisado e vou deixar o problema crescer cada vez mais, ou eu vou enfrentar, fazer um plano que pode demorar 1, 2, 3, 4 meses ou até mais do que isso, mas que através desse plano eu vou sair da onde eu tô hoje. Então, é a gente pensar nisso, tá? Aconteceu o problema. Geralmente hoje quando a pessoa chega perto de mim e fala assim, cara, eu tenho um sonho. Eu falo assim, tá certo. Você tem seu sonho, qual que é o plano? Então, o plano, você parar muito... É porque muitas vezes a gente está nessa dificuldade e em algum momento difícil, isso acontece comigo também, acontece com todos nós. O primeiro momento é o que? A gente desesperar. E a partir do momento que a gente desespera, a gente esquece de parar um pouquinho, porque a gente tem que parar, respirar e falar o que eu vou fazer daqui para frente. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E quando esse momento é crucial, quando você para esses 5 minutos, respira sozinho, você sozinho, e fala assim, tá, aconteceu isso, o que eu vou fazer agora? E aí você começa a traçar um plano, eu posso fazer uma pequena coisinha aqui, uma pequena coisinha ali, tenho que tomar essa ação, porque muitas vezes depende de mim tomar uma ação que eu estou adiando. Por quê? Porque muitas vezes a gente adia alguma ação porque em todo momento a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. Todo momento a gente está preocupado com o julgamento das pessoas. Só que quando você faz isso, se preocupa muitas vezes com o outro, você esquece de fazer por você. E é aí com um problema que muitas vezes pode ser resolvido mais rápido, você vai se tornando uma bola de neve. Porque o nosso cérebro ele sempre vai dizer pra gente ficar onde a gente está quietinho. Só que aí é hora da gente fazer o plano e falar assim, não, eu vou fazer e eu vou enfrentar. Aproveitar aqui para deixar um abraço para Comercial Santos, que está conosco também, Altanúzio, bom dia, escuta, na escuta deste incrível programa. O Wesley Farias também já está conosco também aqui. Bom dia, meu amigo Wesley. Pode começar que eu cheguei. Mandar um abraço aqui para Dé Tainá. Conhece, André? Conheço, colocando um bom dia. Alisson, professor Alisson, bom dia. Luzia, bom dia, meu genro. Que Jesus abençoe sempre a sua jornada e você e André. Eu já entrou no perfil dela. Luiz Hébio, bom dia, meu cunhado. Andressa Pinheiro também está conosco aí. Muito obrigado a todos que estão chegando com a gente. E é isso que eu quero trazer para vocês, a importância disso. O Wesley está dizendo que o problema é um professor que a vida nos dá. Porque a vida ela é dura. Isso. E muitas vezes, por exemplo, a gente, se a gente deixar para a vida ensinar para a gente, ela é muito mais difícil do que a gente tomar uma ação. Porque a vida é dura. Para quem acha que as coisas que acontecem na vida são fáceis, está completamente enganado. E hoje em dia, o grande problema é esse, que a gente está formando uma geração, essas últimas gerações, que querem tudo na mão pronto. Querem tudo na mão pronto e na primeira dificuldade desistem de tudo. Isso. E não é assim, porque, cara, as coisas são difíceis. Por exemplo, se você tem uma empresa hoje que a empresa está rodando... porque ela está rodando não significa que você tem problemas, que você tem dificuldades. Você vai ter todos os dias. Agora, se você não faz nada para tentar mudar, um problema que é pequenininho hoje, ele vai lá na frente se tornar uma coisa muito maior. Aí você vai ficar reclamando, vai ficar, não, mas poxa, isso acontece comigo, isso acontece comigo. Mas será que você está fazendo a sua parte? Será que você está realmente sentando, respirando e fazendo um plano para você poder sair dessa situação?
E aí que vem essa pergunta, que é o que me ajuda todos os dias. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser fácil? Meu pai sempre gostava muito de dizer que não tem vitória sem luta. E se tiver, não tem graça. Ele dizia sempre, sempre ele dizia isso a mim, porque ele dizia que um time grande ganhar de um time pequeno é obrigação, não é nada demais não. Quer dizer, se a gente toda a vida for achar que as coisas vão cair do céu, vai ser tudo direitinho, é ilusão que a gente vai criar na cabeça e que você não vai ficar, pode até ficar naquela concepção que a gente gosta muito de dizer aqui, que é o comodismo, de achar que tudo vai chegar, que o momento vai chegar. E se você não correr atrás, se você não se capacitar, se você não procurar outra forma de resolver os problemas, o problema vai continuar ali, vai só crescer. Com certeza. E a gente e você que é líder, você que é empreendedor, você que é um empresário, eu estava lendo uma coisa essa semana que realmente para mim fez todo sentido, assim, que muitas vezes a gente ser líder significa que o nosso papel muitas vezes é decepcionar as pessoas. Mas decepcionar as pessoas num ponto em que elas possam suportar. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você que está liderando, você que tem a sua empresa, você que é empreendedor, você tem que chegar para a sua equipe em certos momentos, você tem que tomar decisões difíceis. E você tem que estar consciente que você tem que tomar decisões difíceis todos os dias. E muitas vezes alguma pessoa do seu time está indo para um lado que não é um errado, mas que você, como líder, tem que chegar e trazer essa pessoa para esse outro lado e falar, não, nós temos que fazer dessa forma. Então, de certa forma, você vai decepcionar essa pessoa porque ela queria fazer do jeito dela, mas você faz ela lembrar que existe um bem maior, que é o entorno, que são todos que estão à volta. Então, você que tem medo de se indispor com as pessoas ou fica se preocupando com o que as pessoas pensem, tente repensar esse modo de pensar. Porque quando você tem medo de se indispor com as pessoas, de tomar decisões difíceis e tem medo de decepcionar as pessoas, significa que você não está se colocando em primeiro lugar. Então, com isso, você está atraindo para você muitos problemas que você poderia já ter resolvido. Só pelo simples fato de não querer, de ficar preocupado com o que as pessoas pensam. Isso é muito perigoso. Eu estava olhando agora pela manhã um vídeo aí que falando sobre esperar. Na verdade, de esperança. Que muitas vezes tem pessoas que confundem a esperança como esperar. A pessoa diz, não, eu tenho esperança que um dia eu consiga um emprego, que um dia eu consiga... Mas a esperança que ela tem é de algum dia essa coisa acontecer sem ela fazer por onde. Quer dizer, a esperança, aí no caso seria do verbo esperar. Então, no caso, você teria que ter esperança de você buscar, de você ir atrás, de você correr atrás também. Quer dizer, quando você tem a esperança, mas você faz a sua parte, as coisas acontecem. Mas não, quando você ficar só achando que as coisas vão cair do céu, vai ser muito difícil. E aí vai também um ponto muito importante, que é a questão da coragem, que é o que você é muito no que em cima do que você falou aí. A gente tem que ter coragem para fazer as coisas. Se você parar para pensar em todos os momentos que você realizou, seja hoje você, por exemplo, como a Andressa, que é uma advogada formada, hoje você que tem a sua empresa, como o Alexandre, que está com a gente aqui, você que está fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Isso lá atrás, você só realizou hoje, chegou onde você está hoje, porque lá atrás você teve coragem para realizar. E a gente, muitas vezes, no meio do caminho, a gente perde essa coragem. E aí que eu falo sempre que o sucesso e o comodismo, eles andam muito próximos um do outro. Porque muitas vezes o comodismo ele vem mascarado de sucesso. A gente acaba se acomodando quando a gente conquista alguma coisa e fala assim, para mim tá bom. Aí eu pergunto, cadê aquela coragem de você lá anos atrás para você resolver esse problema que você está passando hoje? Entendeu? Você está dizendo aqui que as pessoas têm esperança de conseguir um emprego, mas às vezes não faz nem um currículo. Fica difícil. Uma coisa interessante, eu falei até na live no domingo passado, quantas vezes, por exemplo, a gente está numa roda de amigos ou de família discutindo, se eu ganhar na loteria, eu vou comprar isso. Aí o outro fala assim, mas você vai ganhar na loteria, mas você não vai me dar nada? Não, se eu ganhar na loteria, eu vou fugir, vou parar de trabalhar, vou fazer isso. Mas, cara, nem jogar na loteria você joga. Fica difícil.
Como que você está fazendo planos e discutindo uma coisa com as pessoas, se nem jogar na loteria, por exemplo, você joga? Ou seja, é uma coisa totalmente surreal. A gente faz planos hoje, mas a gente não quer nem fazer o mínimo. A gente não quer fazer nem o mínimo que precisa ser feito para a gente tentar. É difícil. Então, é o que o Wesley falou. A gente quer ter um emprego, mas nem um currículo a gente faz. A gente espera que a pessoa bata na porta e fala assim, vem trabalhar comigo. André tá aqui, tá nos ouvindo, tá pela live. Ela dizer, hoje ela faz fisioterapia, já começou, graças a Deus tá próximo já de terminar, mas não é fácil não. Eu sei que pra gente que fica aqui, principalmente pra ela, você sair de casa, correr atrás, morar fora, não é fácil. São atitudes que a pessoa tem que tomar, mas é louvável isso aí, e a gente mas a gente, infelizmente, tem muitas pessoas que às vezes se resguardam desse receio de ter que sair de casa. Às vezes os próprios pais dizem assim, não, eu não vou deixar meu filho sair, não vou deixar morar fora, mas isso aí é o processo que a gente diz, que as coisas acontecem dessa forma. E você quer ver como é importante o plano? Por exemplo, vamos usar a André de exemplo. Eu tenho certeza que quando ela falou, vou estudar fora, primeiro ela fez um objetivo. Eu vou estudar, vou passar na faculdade porque eu quero isso. Fez um plano. Depois que passou, não, agora qual a estrutura que a gente precisa organizar para ela lá em Santa Cruz? Não, a gente tem que ter um local para ela ficar, tem que ter móveis, tem que não sei o quê. Então isso, querendo ou não, é um plano. Com certeza. Então porque você não vai sair simplesmente daqui, pegar um ônibus e falar assim, eu vou para lá e vou fazer. Não, você sentou antes, você parou, fala, tá certo. O que eu preciso fazer agora? E esse momento que você tem, ele é uma das coisas mais cruciais quando você passa um momento difícil, um momento de dificuldade. É você parar um momento, porque muitas vezes você entra naquele negócio, eu preciso resolver e acaba não resolvendo nada. É parar um momento, respirar, sozinho você mesmo e falar assim, certo, o que eu posso fazer agora? E em cima disso, porque não existe problemas que não tenham solução. É que muitas vezes a gente está tão cego com aquele problema, porque que a gente não consegue. Por isso que é importante você ter muitas vezes esses momentos de sentar, para tudo, senta, vamos fazer aqui, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não, eu não estou fazendo isso por conta dessa pessoa aqui que eu tenho medo de magoar. Só que muitas vezes você tem que fazer isso. Porque se você não fizer, você não se indispor muitas vezes com alguma pessoa, ou você ficar preocupado muito com o que ela vai pensar, ou com o que os outros vão pensar, você vai trazer o problema para você. Aí a bola de neve vai ficando cada vez maior, e você vai suportar tudo isso sozinho, sendo que você poderia estar resolvendo. Então, quando tiver esses negócios, problemas, pare 5 minutinhos, pensa, reflita e pergunte para você mesmo, o que eu posso fazer a partir de agora? E não adianta também deixar as coisas, querer que as coisas se resolvam por si só, porque muitas vezes você... vamos tocar aqui em relação a um relacionamento. Às vezes tem um pequeno problema que você não discute, você discute no sentido de conversar, discutindo a diferença de brigar, né? Você não discute, você não resolve ali no problema, e a gente gosta muito de dizer que o copo vai enchendo. E às vezes o copo transborda por uma pequena coisa, que não foi resolvida, mas que já estava cheio de coisas que não foi resolvida anteriormente. Com certeza. E pegando esse gancho, um outro problema nesses momentos de dificuldades, que a gente foca só no problema. E a gente esquece também de muitas vezes, de ser grato pelo que a gente tem. E quando a gente começa a pensar em como ser grato pelo que a gente tem, a gente começa a pensar em algumas soluções também. E é o que você falou, muitas vezes o copo vai enchendo. Mas a gente nem é grato por ter o copo. Isso. Porque se você parar para pensar, fala assim, meu problema é o maior problema do mundo. Cara, mas existem milhares de pessoas no mundo que daria qualquer coisa para estar no seu lugar. Você entendeu? Pessoas que têm um problema muito maior que o seu, que estão tentando resolver. E você muitas vezes para reclamar e não resolve. Só que eu vou falar para você, o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. A gente pode estar aqui falando ou dando algumas dicas do que a gente faz no dia a dia, você pode estar no YouTube, você pode estar conversando com as pessoas. Mas se você não pegar para você resolver o seu problema, ninguém vai fazer isso por você. Com certeza. Ninguém vai fazer isso. Então você tem que ter essa consciência. Essa aqui eu vou deixar para você ler.
André está dizendo que ter esperança em conquistar o que nós nos esforçamos e organizamos para acontecer e o que nosso esforço seja recompensado na melhor forma possível, mas aprendendo que com os erros e dificuldades do caminho. Quer dizer, é isso que a gente está dizendo, que o processo é muito importante, porque essas dificuldades, esses erros que a gente vai somando, que a gente vai conseguindo desvirtuar, driblar durante o caminho, é o que vai fortalecer para que a gente cada vez mais consiga chegar no objetivo e que a gente valorize o que a gente conquistou também. Mas se às vezes você tem tudo de graça na mão também, você não consegue valorizar e muitas vezes essas coisas saem da sua mão fácil. A gente ser grato, né? Quem passa pelo que ela está passando, dificilmente vai largar de qualquer forma. E quando você... Nosso amigo Adriano também da Demicon entrou aí também conosco. Bom dia, meu amigo, chegando aqui com a gente. E é isso também, isso passa muito. Quando a gente é grato pelo que a gente tem, e a gente tem muitas vezes clareza onde a gente quer chegar, a gente enfrenta essas dificuldades, porque a gente sabe onde quer chegar. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que está começando uma faculdade hoje que está difícil, mas eu já estou enxergando, poxa, quando eu tiver daqui 5 anos. Isso. Porque esse 1, 2, 3, 4, 5 anos vão passar de qualquer jeito. E o futuro nosso depende do que a gente está fazendo hoje. Então, a gente aprender a ser grato pelo que a gente tem também é uma forma da gente poder sentar e refletir e pensar, poxa, eu me esforcei pra caramba pra chegar até aqui, eu vou desistir, eu vou deixar esse problema passar por mim? Não, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E não vou ligar pro que os outros pensam. Porque no final das contas, você que é empreendedor, você que é empresário, você que é líder, é o seu que está na reta. E você tem que pensar que tem muitas pessoas dependendo de você. Então, que pelo bem das pessoas e pelo bem coletivo, você vai ter que tomar decisões que não são populares. Você vai ter que tomar decisões difíceis, você vai ter que deixar algumas pessoas magoadas, só que lá no futuro essas pessoas vão entender que você está fazendo isso por elas. Então agora, se você ficar parado, deixando as coisas acontecer, vendo o barco afundar e não fazer nada, lá no futuro, daqui 1 ano, quando as coisas acontecerem, você vai falar assim, se eu tivesse feito alguma coisa lá atrás. Isso. E vai ficar, e o se eu tivesse feito, vai te acompanhar e vai te assombrar por um bom tempo. Então é melhor você tentar fazer alguma coisa e resolver. Se não der certo, você parar, fazer um plano, tentar de novo. Se não der certo alguma coisa, você parar e tentar, e você se movimentar, do que você ficar na sua cabeça pensando, se eu tivesse feito. E aí não vai dar em nada. Com certeza. Você se magoar, talvez, por ter feito alguma coisa, mas você se magoar por não ter feito nada, eu acho que deve ser bem mais frustrante. É uma situação bem mais complicada do que você ficar inércio, você ficar parado, você ficar sem ter uma ação de nada. É sinal, eu acho que até de fraqueza também, no caso. É porque é muito complicado, porque hoje a gente vê muitas coisas, e eu já fui muito tempo assim, e é por isso que a gente traz tanta importância da questão de se movimentar e de colocar em ação. Porque eu era um cara que, se alguma coisa, qualquer coisa desse errado no meu dia, para mim acabava meu dia. Eu já começava não fazer as coisas, já estragava meu dia. Só que eu comecei a entender, cara, o que você faz, porque muitas vezes a gente se cobra muito, a gente até admite alguma pessoa errar, mas a gente não admite o nosso erro. E a gente se cobra tanto hoje em dia, que quando acontece qualquer coisa na nossa vida que dê errado, a gente fala, não, quer saber, eu não sirvo para isso, eu não vou fazer mais isso não dá certo. Cara, só que o que você fez até hoje... Não, é aquele negócio, 99% você fez certo. Você vai deixar se abalar por causa do 1% que deu errado? E por causa desse 1%, tudo que você fez até hoje não serve mais? Não valeu de nada? Verdade. Lógico que não, cara. Se deu errado, e você tem que ter essa consciência que esse 1%, esse 2%, esse 5% vai dar errado. Só que isso não torna tudo que você fez até hoje uma coisa que não presta ou que você não é capaz. Pelo contrário, valorize e seja grato pelos 99% que você fez, porque é isso que vai fazer você chegar no 100%. E na verdade ninguém chega no 100%. Ninguém é perfeito. Se a gente for parar para pensar,
Nem Jesus Cristo agradou a todos. Agradou a todos, infelizmente. E você tá querendo agradar todo mundo, deixando de fazer alguma coisa porque você acha que alguém vai ficar triste com você? É muito melhor você ter um momento de uma tristeza agora e superar esse momento difícil do que você continuar com isso e você acabar transmitindo isso para as pessoas e se tornando uma bola de neve. Você colocou um negócio interessante logo no início, que as pessoas, assim, às vezes a pessoa pega um filho, aí quer colocar numa redoma para que nada aconteça. Isso aí às vezes é ruim porque aquela criança vai crescer e futuramente não vai conseguir, às vezes, quando levar uma porrada na frente lá, talvez não vai conseguir lidar com aquela situação. Às vezes, uma criança, ela vai cair, ela tá brincando, andou de bicicleta a primeira vez, vai cair, vai tombar. E faz parte, tem que passar por esse momento. Faz parte do processo. Quer dizer, se você blindar demais, você vai, quando a pessoa, quando tiver só em algum momento, que ela vai estar só em algum momento, ela não vai saber lidar com as dificuldades, com alguma coisa que vai abalar ela. E é o que a gente já disse, a vida ela é muito mais dura. Hoje, muitas coisas que meus pais faziam quando eu era pequeno, que eu me revoltava com eles, hoje eu entendo que eu só sou quem eu sou hoje por conta disso. E que foi preciso, naquela época, eu me revoltar para hoje eu ter a consciência e isso ter moldado o meu caráter. O tempo passa rápido, hein? Já tá acabando, já estão falando aqui, acabou, e a gente tá... Bom, só entrando na parte final do programa... o que a gente traz aqui é uma pequena reflexão, até porque a gente não tem muito tempo para se aprofundar no assunto. Mas é plantar essa semente em vocês, para que vocês possam se aprofundar no assunto, buscar mais esse conhecimento e principalmente vocês possam refletir que a dificuldade ela faz parte. Agora a palavra é movimente-se. Se movimente, entre a ação, pense um pouquinho, reflita, que com certeza você fazendo um plano, você vai conseguir pelo menos ficar mais próximo e sair um pouquinho mais do lugar e fazendo pequenas coisas todos os dias. Com certeza. Suas considerações finais, André? Só agradecer a todos que estão conosco sempre aqui no nosso programa, dando esse apoio, dando as suas opiniões também, que para nós também é de muita importância. Com certeza, a interação. A gente faz o programa aqui não é nosso, é para a gente interagir, para a gente trazer soluções ou... pelo menos e a gente trazer ações simples que a gente faz no nosso dia a dia, que muitas vezes pode fazer toda a diferença. E só agradecer a todos, desejar um bom dia, uma boa quinta-feira, já se aproximando já mais um final de semana e um mês agora que a gente está começando já um novo semestre dessa forma, já com algumas motivações, que a gente sempre procura estar procurando usar as coisas boas da vida e que com as dificuldades também você consiga entender que isso aí é necessário para que você melhore como pessoa, como um empreendedor. As coisas, a vida é feita desses altos e baixos e que a gente vai ter que conviver com isso. Com certeza. Então, passando para agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês, muito obrigado. Vocês são nosso porquê, nosso combustível, a gente está aqui toda quinta-feira. Desejo que vocês tenham uma excelente quinta-feira, um início de final de semana que seja maravilhoso e que a semana que vem seja muito produtiva. E só para finalizar, não importa se o seu copo está muito cheio ou muito vazio, agradeça por você ter o copo. Isso já é um começo para que você possa superar esse momento de dificuldade que você pode estar passando e a partir daí trace um plano. Então agradeça, seja grato pelo copo que você tem e faça o que tiver que ser feito. Porque o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Muito obrigado a cada um de vocês e nos vemos no próximo programa Conexão Empreendedora na próxima quinta-feira. Você acabou de ouvir o programa Conexão Empreendedora. Conexão Empreendedora. Esta é a ZYR826, operando em 90,9 MHz. A Rádio Princesa do Vale FM Estéreo. Uma empresa do grupo TCM Telecom, a Sul, Rio Grande do Norte.